na companhia, né, do Dr. Roger Florencio. Roger, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. O prazer é todo meu de estar aqui. Bom, Roger, hoje, né, se fala bem mais na rotina aí do uso da acupuntura, né? Mas vamos falar do uso numa ação específica que é como um coadjuvante aí no tratamento do câncer, né? Como é que você chegou a essa ferramenta aí da acupuntura para o tratamento do câncer? Perfeito. Eu gostei muito do que você falou, coadjuvante. Sobre hipótese alguma, pode ser abandonado um tratamento do câncer por qualquer terapia complementar. A terapia complementar, o nome já diz, é uma terapia que vai complementar o tratamento clínico tradicional. Então, o que a acupuntura vai fazer? Nós vamos debater isso muito, mas ela vai fazer o quê? A pessoa que está passando por um câncer, ela vai estar tendo queda de cabelo, vamos falar a longo prazo, os problemas emocionais. E a acupuntura ela vai ajudar infinitamente no trato dos problemas emocionais e físicos realizados pela quimioterapia. Perfeito. E justamente, né, a gente coloca esse coadjuvante porque às vezes o próprio tratamento do câncer ele é muito pesado, né? Quando a gente fala numa químio, numa rádio, né, tem essa questão física barra emocional, como você coloca muito bem. Então vamos falar um pouquinho de alguns dos itens, né? Você começou aí falando da queda de cabelo, né? Como é que a acupuntura colabora nesse sentido? A queda de cabelo, por enquanto, ela é fatídica, ela vai acontecer mesmo. Existem estudos sendo realizados para novas quimioterapias que não vão deixar o cabelo cair. Mas até isso chegar à grande população vai demorar um pouco. O que a acupuntura vai fazer com isso? Além dela reduzir, ou pelo menos deixar o cabelo mais ralo, nós estamos aqui, é uma entrevista para não médicos, não profissionais da área da saúde, e eu sempre falo isso, é uma linguagem muito simples, tá? Então vai deixar um cabelo ralo. A acupuntura vai ajudar a pessoa até mesmo ter mais aceitação com essa queda de cabelo. E muitas vezes, dependendo da quimioterapia, não se cai ao todo. Eu falo, passa uma máquina mais no cabelo, deixando um pouquinho bem mais baixo, mas você não vai ficar plenamente careca. Isso, claro, com o tratamento da acupuntura. Perfeito. Jaqueline coloca uma questão interessante aqui, né, que muitas vezes o tratamento tira o apetite, a pessoa tem muita dificuldade em se alimentar. Se a acupuntura pode auxiliar nesse sentido. Jaqueline, um fraterno abraço para você. Sim, tira o apetite. É uma coisa que não pode acontecer, é tirar o apetite. Vamos colocar um pouco de humor na nossa entrevista? Claro, não se pode comer muito, gente. Comer muito faz mal. Mas você não pode perder o apetite, porque nós somos o que nós comemos. Se você tem uma alimentação saudável, você vai ter uma vida plena. E a acupuntura, sim, vai auxiliar infinitamente para que você volte a ter o paladar pelo alimento. Porque muitas vezes a pessoa que está passando por essa situação, algumas vezes é a perda de apetite porque não quer comer, mas a maioria das vezes ela perde o paladar. Então ela comer um belo bife à parmegiana e mastigar uma folha de papel sulfite, o sabor vai ser o mesmo. E com a acupuntura, a gente não vai deixar isso acontecer. A pessoa não vai perder o paladar. Perfeito. De fato, né, se percebe também muitas vezes a questão da dor, né, pelo câncer, não pelo tratamento em si, mas pela doença. E a acupuntura tem se mostrado uma ferramenta muito positiva aí no tratamento de dores. Sim, ainda mais eu sou especialista em dores. E o que acontece? As dores relacionadas ao câncer são terríveis. E a acupuntura, sim, ela alivia muito, ela alivia absolutamente as dores que a pessoa tem. Porque existem duas situações, existem várias, mas vamos sempre colocar em duas. O próprio câncer, ele gera dor e muitas vezes a fraqueza. Porque a pessoa está debilitada, tudo e aquilo vai gerando muita fraqueza. E a acupuntura vai fazer a energia do corpo fluir, fazendo com que a pessoa reduza absolutamente a dor. Perfeito. Júlio também com uma questão interessante aqui, que é a questão do
pós-tratamento, né? A pessoa que já fez o tratamento contra o câncer e acaba desenvolvendo uma série de problemáticas em função do tratamento, né? Como é que a acupuntura pode ajudar nesse processo de recuperação depois aí do tratamento em si? Correto. O Júlio, né? Isso. Fraterno abraço ao Júlio. O pós-câncer, algumas situações são bem complicadas. Uma delas é o emocional, que a pessoa ela tem que, de alguma forma, eu sei que isso não é fácil, por isso que ela precisa de ajuda terapêutica, ela tem que viver. E a pessoa ela acorda todo dia assim, meu Deus, será que vai voltar? E a acupuntura vai fazer o quê? Ela vai fazer com que a cabeça da pessoa se abra de uma tal forma para ela viver todo dia como se fosse único, não como se fosse o último. Porque se ela viver todo dia como se fosse o último, com certeza algum dia ela vai acertar, não é verdade? Agora, com a acupuntura, ela vai aprender a viver como fosse o único e tirar todas essas preocupações pós-traumáticas, não é verdade? Uhum. Há quanto tempo, Roger, trabalhando aí com pacientes, né, no tratamento de câncer? E a Juliana colocando, né, como é que fica também o profissional, né, nesse sentido, porque a gente sabe que todos acabam também carregando essa carga emocional aí, muitos dos pacientes aí. Que pergunta, hein, menino? Em outubro próximo faço bodas de prata, 25 anos de formado. E essa pergunta é complicada, porque nós que somos da área da saúde, na melhor da interpretação, você tem que tirar o coração, deixar ele em cima da mesa, e eu falo que a gente coloca uma agulha no lugar do coração, tirando muitas vezes força da onde você não tem para você tirar um sorriso do paciente. Porque estudos realizados em faculdades na China comprovaram que o sorriso libera endorfina. Então a pessoa, mesmo com dor, se ela sorrir, mesmo sem vontade, os dispositivos que tem no rosto vão mandar para o cérebro a informação que está tudo bem. Então isso acaba aliviando a dor e melhorando o trato com o paciente. Então, por maior que seja o problema, mesmo a gente quando está vendo que a vitória não está sendo fácil, a gente sorri. Em épocas de pandemia, a gente não pode nem abraçar e dar um beijo, né? Mas as pessoas se sentem abraçadas com um sorriso largo. Mesmo com a máscara, um sorriso largo, a gente consegue sorrir pelos olhos. Perfeito. E você tocou no tema aí, né? Pandemia. Como é que tem sido, né, atender nesse período e se adequar a esse período tão complicado? Olha, é uma batalha diária. E o maior problema está sendo o negacionismo. Existem pessoas ainda que acham que não é tão grave. A gente está aqui num programa de uma TV educadora, então eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo têm um nível intelectual diferenciado, então a gente pode usar esses termos. É uma batalha diária. A pandemia ela está aí, é um problema. Claro, a pessoa ser contaminada pelo Covid não é uma sentença de morte, é uma quantidade pequena que vem a falecer, mas é uma loteria, né, gente? Eu faço uma brincadeira aqui no consultório que é assim, você joga na loteria? Ah, eu jogo. Que você espera vencer, espera ganhar, né? Então use a máscara para você poder ganhar a sua vida, porque o atendimento em época de pandemia é muito difícil. Eu estou dentro do consultório, o consultório está fechado, não tem ninguém, mas eu tive que higienizar todo o ambiente para poder ficar aqui com vocês sem máscara, porque estudos estão sendo realizados, a gente ainda não sabe, mesmo se não tem ninguém, não se sabe ao certo se o Covid ele pode estar flutuando no ar. Mesmo fazem 30 minutos que eu tirei o último paciente daqui, eu borrifei álcool em tudo, deixei tudo aberto, mas a minha máscara ela está aqui em prontidão. Então, por favor, usem máscara, usem álcool, evitem sair de casa, mantenham o distanciamento social. E se a TV educadora me permite, por favor, não é grosseria o que eu vou falar. Imagina o peso de você saber que foi você que levou o Covid para dentro da sua casa e você é o responsável por ter contaminado o seu pai, a sua mãe, a avó que você tanto gosta, e uma dessas 3 pessoas que talvez você mais ama na vida, eles virem a falecer. Será que você está preparado para aguentar um peso
tão grande quanto esse? Exatamente, né? E é o depoimento que temos tido de várias pessoas, né? Desde os anônimos aos famosos. Tivemos recentemente aí o falecimento da atriz Nissete Bruno, né? Uma grande perda. E que foi reconhecido mesmo que ela adquiriu a doença durante a visita de um familiar. Então já se observa justamente esse peso que você coloca, né, e como a gente deve se cuidar, ao mesmo tempo exemplos, né, de profissionais da saúde, né, a gente via aí a matéria de um enfermeiro que passou a dormir na sacada do apartamento porque ele vivia com a mãe e ele não queria contaminar a mãe, né? Então a dimensão e a diferença aí do esforço nessa relação do tratamento. O Felipe aqui, com uma questão também interessante, é lógico que a gente está falando da acupuntura aí no tratamento do câncer, mas ele também coloca isso, né, que muitas vezes a pessoa pós-Covid, muitos pacientes estão saindo com sequelas, né, e vocês já iniciaram aí estudos ou tratamentos de pessoas a ajudar aí, a também colaborar como coadjuvante nessas sequelas pós-Covid. Sim, nós chamamos de doenças pós-Covid. Eu estou atendendo muitos pacientes com Covid. Inclusive, eu estava emocionado há poucos minutos atrás, recebendo um relato de uma mãe, o nome dela é Virgínia, que o filho dela tinha asma, e eu tratei da asma, ele nunca teve mais nada, mas ele me procurou novamente, que estava tendo crises de asma. Todo cuidado no consultório, máscara, higiene, redução de atendimentos, tudo. E eu tratando da asma dele. Isso foi em uma semana, na outra semana ele foi diagnosticado, ele já estava com Covid. E a mãe me ligou aqui emocionada falando que o filho dela não teve complicações maiores, porque logo no início, sem saber que era Covid, eu já cuidei das funções respiratórias dele. Hoje ele está em casa, muito bem, aguardando só passar. Agora, voltando o pós-Covid, as pessoas perdem oxigenação no cérebro, então a pessoa não consegue respirar depois do Covid. Uhum. E aí isso gera uma tontura. Profissionais extraordinários que eu conheço, eu vou usar um termo muito simples aqui, os demais que me perdoem, ficam lesados. Acho que todo mundo aqui que tem vó ouve esse termo, né? Uhum. E eu vou fazer um exemplo aqui, com todo respeito às pessoas que estão com esse problema, elas ficam assim, o raciocínio fica mais lento no pós-Covid. As dores musculares são intensas, porque abrange muitos pulmões, e os pulmões ele oxigena o sangue e toda a musculatura. E a pessoa ela fica travada, ela fica rígida. Algumas por a internação, que chega a ficar 30 dias internado, eu não vou nem falar os que ficaram intubados, eu vou falar os Covids. E está tendo agora um caso muito comum que está nos preocupando, que é, pelo Covid, a pessoa desenvolver uma espécie de artrite. Então, dói as juntas, todas. Então, eu estou tratando muito com a acupuntura o pós-Covid. E não é apenas o pós-traumático, porque a pessoa fica 15 dias assim, meu Deus, a qualquer momento eu posso morrer. Porque o Covid está gerando um trombo. Para quem não sabe, novamente uma linguagem muito simples, as nossas artérias e coronárias são como se fosse um caninho. O que é um trombo? É a trombose. Quando a gente pega sol na praia, a gente não escama a pele? O que acontece? Dentro da artéria, da coronária, começa a escamar. E aquilo vai indo uma escaminha, duas escaminhas, só que elas vão se unindo. E se esse trombo, que é um monte de escaminha, esse trombo vai para o cérebro, acontece um AVC, um acidente vascular cerebral, que hoje é chamado de AVE, acidente vascular encefálico, o tão conhecido derrame. Se vai para o coração, a pessoa tem um infarto do miocárdio. E se vai para os rins, a falência renal. Então, esses estão sendo os problemas que as pessoas estão encontrando no Covid também. Perfeito. Querido, para quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, você está nas redes sociais também, né? Como é que a gente pode te encontrar? Pode me achar facilmente com Roger, com 2G, acupuntura. Eu tenho diversos perfis no Facebook, porque vai enchendo, a gente vai montando outros, e no Instagram, Roger, com 2G, acupuntura.
Perfeito. Para a gente finalizar aí, né, eu acho importante também essa colocação, né, que a gente fez lá no início, que quanto mais multidisciplinar o tratamento, né, quanto mais ações envolvidas, melhor o resultado, né, porque a própria medicina chinesa já diz isso, né, o organismo ele é um conjunto e que a gente tem que equilibrar esse conjunto. Isso. É uma medicina holística, né? A gente olha o corpo como um todo, né? E a acupuntura não dói, vocês não precisam ter medo algum, e o tratamento da acupuntura, ela vai potencializar o tratamento contra o câncer. Um exemplo muito simples, a pessoa que faz a quimioterapia sem acupuntura, ela vai ter um resultado. A pessoa que faz a quimioterapia com acupuntura vai ter potencializado. Muitos relatos são chegados para mim que falam, é inacreditável, a pessoa que fez acupuntura para o câncer e que não fez acupuntura, os que fizeram acupuntura, a cura veio muito mais rápido. Perfeito. Querido, obrigado por trocar um pouquinho de conhecimentos conosco aqui. O programa está sempre à disposição e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Luciano. É um grande prazer estar aqui com vocês. Um fraterno abraço a todos os educadores desse Brasil, porque se hoje eu estou aqui, foi uma professora lá atrás que me alfabetizou, foi uma professora que me incentivou a estudar e foi um professor que me ensinou a ser doutor em medicina tradicional chinesa. Então, aos professores, muito, muito, muito obrigado por eu estar aqui.